Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lembrar então o que nós estamos estudando nas lives? A história dos patriarcas. Já falamos sobre o Abraão e também falamos que o servo do Abraão foi buscar uma esposa para o Isaac, que era o filho dele, filho do Abraão. E o nome dela era Rebeca. Rebeca então se casa com o Isaac e ela tem dois bebês, o Jacó e o Esaú. O Jacó, então, era muito caseiro e o Esaú era um caçador, vivia pelo campo. E um dia o Esaú chegou com tanta fome e o Jacó viu isso e enganou o irmão. E o irmão, como não dava muita importância para ser o primeiro filho, ele trocou um prato de lentilha pela primogenitura. O Jacó também enganou o pai dele e isso deixou o Esaú muito furioso. Por quê? Porque o Esaú era o primeiro filho, só que o Jacó, como enganou o pai, se tornou o primeiro filho no lugar do Esaú. E a mãe, então, do Jacó descobre que o Esaú quer matar o Jacó. Então ela manda o Jacó lá para a casa do tio Labão, o irmão dela. No caminho, então, o Jacó dorme e ele sonha com uma escada que liga o céu à terra e que os anjos desciam e subiam. E nessa visão, Deus fala que vai abençoá-lo muito, assim como abençoou o Abraão e o Isaac. O Jacó então chega na cidade do tio dele e encontra Raquel, e ele se apaixona pela Raquel. O tio Labão ficou muito feliz de encontrar o Jacó, e o Jacó começa a trabalhar para o Labão, ajudando ele. Só que o Jacó queria casar com a Raquel, então ele propõe para o tio que ele vai trabalhar para ele poder se casar com a Raquel. Ele trabalha por 7 anos e o tio, muito esperto, engana ele e dá uma esposa para ele. Só que não é a Raquel, ele dá a irmã da Raquel, a Lia, que é a filha mais velha. Só que passando esse tempo, o Jacó ele fica muito bravo porque ele queria casar com a Raquel. E aí o Labão faz o quê? Você fica então com a Lia e depois de uma semana, passar as festas, eu te dou a Raquel como esposa. E o Labão, enganou o Jacó e o Jacó aceita tudo isso porque no final ele quer casar com a Raquel. Isso também quer dizer que ele vai ter que trabalhar mais 7 anos. Juntando tudo, ele ficou 20 anos morando lá com o Labão. Parando um pouquinho aqui para pensar, olha só, o enganador sendo enganado, né? Apesar de toda a infidelidade do Jacó, Deus foi fiel com ele e deu um bebezinho para ele, um filhinho da sua amada Raquel, que não podia ter filhos. Agora, o Jacó então tem 11 filhos até esse momento na história. E Deus tem abençoado muito o Jacó. Lembra que Deus falou, quando ele estava tendo o sonho, que ele seria muito abençoado e todas as pessoas em volta dele estavam sendo abençoadas, inclusive o Labão. Só que o Jacó, ele sentiu um desejo de voltar para a casa dos pais dele, não é isso? E ele falou com o Labão, só que o Labão não quis saber de deixar o Jacó ir embora. Vamos pensar um pouco. O Jacó estava dando muito lucro para o Labão. Por isso que eu acho que o Labão não está querendo que o Jacó vá embora. Mas será que ele vai deixar? Será que o Labão vai permitir que o Jacó vá embora? A gente só vai ver nas próximas lives, hein? Podemos ver então que Deus está cumprindo a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, e está cumprindo também com Jacó, apesar das coisas erradas que Jacó faz ou fez, né? Deus então está sendo fiel. Muita coisa pode acontecer ainda, então a gente precisa continuar assistindo às lives de domingo às 3 horas da tarde. Aqui tem uma árvore genealógica, que é uma árvore que conta toda a família do Abraão. Foi o Abraão que teve um filho chamado Isaac, que teve um filho chamado Jacó, e o Jacó teve, por enquanto, 11 filhos. Vamos esperar se ele vai ter mais filhos ou não. E um desses filhos do Jacó é o Judá. O Judá, lá na frente, quando ele tiver um filho, aí ele vai ter outro filho, e o filho vai ter filho, quer dizer, ele vai ter netos, né? Vai nascer uma pessoa muito importante. Quem será essa pessoa tão importante? Acertou quem falou: Jesus. Isso mesmo. Deus não falou que Abraão ia ter muitos filhos? Então, Jesus nasceu, e quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, pela fé, nós nos tornamos filhos também de Abraão, nós também somos colocados na família de Abraão, que é a família da fé.
né? E olha que coisa interessante, né? Mas ó, a gente vai aprender mais nas lives. Não faltem, hein? Um beijo, tchau!